Olá, turma. Vamos falar sobre cinética química e na aula de hoje nós iniciaremos com a definição de velocidade de reação. A primeira pergunta que nós devemos nos fazer é quão rápido ou quão lento um processo ocorre. Se nós associarmos esse processo como sendo reações químicas, nós iremos classificá-las como sendo as que ocorrem muito rapidamente ou que ocorrem muito lentamente. O estudo das velocidades nas reações químicas é um assunto que é trabalhado dentro da cinética, ou mais especificamente da cinética química. E na cinética química, que é o campo da química voltado para o estudo das velocidades das reações, também há uma preocupação em se avaliar quais são as condições que afetam a velocidade das reações, concentração, temperatura, pressão, natureza dos reagentes, bem como há uma preocupação em se conhecer os eventos moleculares que ocorrem ao longo de uma reação química. Então, essa pergunta que foi feita inicialmente, quão rápido ou quão lento um processo ocorre, está relacionado com uma medida de variação de uma dada quantidade por unidade de tempo. Por exemplo, nós podemos expressar a velocidade como sendo a variação do deslocamento, que nós vamos representar aqui por x, em um determinado intervalo de tempo, que vamos representar por ΔT. Um processo pode ocorrer com a perda de massa, então nós podemos ter que a taxa de perda de massa é dada pela razão da massa em um intervalo de tempo. Então, esse conceito de velocidade, como nós estamos habituados, eles podem ser aplicados para uma reação química. Na reação química, nós vamos ter o seguinte: qual é a propriedade de uma reação que pode variar ao longo do tempo que nos dá uma resposta quantitativa razoável? Seria a concentração molar. Então, a velocidade de uma reação poderia ser expressa como a variação de concentração molar por intervalo de tempo. A concentração molar, nós usualmente representamos por meio de um colchete, onde no interior indicamos qual é a espécie, por exemplo, aqui a gente pode ter uma espécie do tipo C, um átomo de hélio, uma molécula, o átomo de hélio não seria um exemplo interessante, mas uma molécula de CO2 que é convertida para um outro produto ou coisa do tipo. Então, a variação da concentração de uma espécie, representada dessa forma por intervalo de tempo, seria a nossa definição de concentração molar. Bem, lembre-se que a concentração molar ela é expressa como a quantidade de mols de uma substância que está dissolvida em um litro de solução. Logo, a unidade de concentração aqui é mol por litro. Se nós considerarmos que a unidade padrão do tempo seria o segundo, embora isso não impeça que nós representamos por minuto, por hora, isso depende do tipo de reação, da magnitude da reação, nós vamos ter que a representação da velocidade de uma reação seria dada por mol por litro por segundo, ou uma outra unidade representando a variação do tempo. Bem, aí nós podemos nos perguntar também por que isso nos interessa, em que pontos, em que momentos da vida a cinética vai ser relevante. Ora, antes de mais nada, nós precisamos compreender o que ocorre em uma reação química para que nós possamos fazer intervenções. Intervenções seria bem simples, seriam ao longo de duas possibilidades, que seria por meio do aumento da velocidade de uma reação ou a diminuição de uma velocidade de reação. Nós podemos apresentar interesse para que determinadas reações, por exemplo, como um airbag, que é um dispositivo de segurança utilizado em um veículo quando de um acidente, obviamente nós queremos que a reação responsável pelo processo de inflar da bolsa seja rápido, questões de alguns microsegundos. Assim como é algo esperado para explosivos que resultem de reações que ocorrem rapidamente, uma substância qualquer a ser produzida numa indústria, como por exemplo medicamento, nós queremos que a produção seja mais rápida. Processos como a cura do cimento, que geralmente demora algumas semanas, é razoável a gente pensar em um aumento desse processo, o que repercute não apenas na melhoria de rendimento, como também nos custos financeiros envolvidos. Por outro lado, outras reações, como corrosão, é um processo que há um interesse e há inúmeros estudos em qualquer área do conhecimento que envolva estruturas para diminuir a velocidade de corrosão, dando maior tempo de vida útil para a substância. E degradação dos alimentos seria um outro processo que seria interessante. Um alimento que se deseja conservar, obviamente antes de ser consumido, é interessante que se tenha uma velocidade lenta de degradação. Para que nós possamos fazer uso
do conceito de velocidade, nós precisaremos, antes de mais nada, fazer uma distinção entre o que seria a velocidade média e o que seria a velocidade instantânea. Para melhor conceituarmos essa ideia, vamos trabalhar com a seguinte situação. A, representando um reagente, o qual é convertido para um produto que nós vamos chamar de B. E aqui nós teríamos a equação química. Se nós representarmos essas modificações por um gráfico que nos dá a concentração em função do tempo, nós vamos verificar que A inicialmente apresenta uma concentração, seria a concentração máxima, e B teria uma concentração inicial igual a zero, uma vez que nós estamos considerando o momento imediatamente anterior ao início da reação. Ora, o que nós esperamos aqui é que, por ser A uma substância que será consumida, ela terá sua concentração diminuída ao longo do tempo, enquanto o B, por outro lado, vai ter a concentração aumentada. Nós não podemos esperar que esse comportamento seja linear, porque os processos envolvidos e que, portanto, determinam a velocidade da reação, eles dependem das concentrações dos reagentes e dos produtos. Então, o comportamento esperado aqui seria o seguinte: enquanto o A tem sua concentração diminuída, ela diminui de forma inicialmente aparentemente linear, até que chega um determinado momento em que a sua concentração se torna constante ao longo do tempo. A exemplo do que acontece com B também. Esse ponto aqui é dito como o ponto em que é atingido o equilíbrio químico. Então, no equilíbrio, nós sabemos que há taxas de conversão no sentido direto e inverso idênticas. Portanto, antes do equilíbrio químico ser atingido, nós podemos verificar que a velocidade depende do intervalo de tempo escolhido. Ou seja, a velocidade média que nós vamos definir pode ser dada como sendo a variação da espécie que está sendo produzida, a variação de concentração da espécie produzida, que é aqui representada por B, em um determinado intervalo de tempo. Alternativamente, nós podemos representar também a velocidade como a relação com a variação da concentração do reagente em função de tempo. Como aqui nós temos o consumo de uma substância, nós precisaremos representar isso com um sinal negativo. Bem, no caso da velocidade média, nós temos uma limitação, que é a velocidade aqui depende do intervalo de tempo escolhido. Então, essa pode ser uma situação que nem sempre é válido para o que nós desejamos. Então, qual alternativa nós teríamos? Poderíamos trabalhar com o conceito denominado de velocidade instantânea. A velocidade instantânea pressupõe que nós tenhamos um intervalo de tempo suficientemente curto. Então, nós podemos fazer o seguinte: vamos representar a velocidade instantânea como sendo, vamos utilizar o termo velocidade instantânea, VI, ela vai ser igual ao limite de uma variação pequena de concentração, ou seja, seria a variação de B em um intervalo de tempo que compreende ΔT mais T, esse intervalo de tempo sendo extremamente pequeno, menos a variação, a concentração de B, o intervalo de tempo anterior, que seria T, dividido pela variação de tempo, ΔT. Nesse caso aqui, esse limite teria o ΔT tendendo a zero. Então, ΔT tendendo a zero, nos daria uma condição que seria a seguinte: quando ΔT tende a zero, essa função aqui tende a derivada, que poderia ser representada como sendo D, concentração de B, produto formado, dt. Se nós olharmos aqui no gráfico, vamos pensar num tempo que nós vamos representar como sendo T1, e vamos ter um intervalo de concentração, intervalo de concentração pequeno, correspondente a isso aqui, a um tempo pequeno. Nós vamos ter que a velocidade instantânea vai ser dada pela tangente desse ponto no gráfico. Então, quando nós tivermos a tangente do ponto aqui nesse gráfico, nós vamos ter uma situação em que a velocidade instantânea vai ser específica para esse tempo. E, portanto, pode ser bastante útil. Ou seja, nós temos como graficamente determinarmos essa velocidade aqui para qualquer tempo possível. E nós vamos ver adiante que a velocidade, o conceito de velocidade instantânea vai nos ser bastante. Vejam, aqui nós temos uma situação que pode ajudar a melhor compreendermos o conceito de velocidade instantânea e ver como um determinado intervalo de tempo pode ser bastante próximo da velocidade média. Nesse caso aqui, nós temos uma reação, que é a reação de decomposição desse composto orgânico, representado aqui. Nós vamos começar com a seguinte pergunta:
quando o tempo de reação for de 600 segundos, qual é a velocidade instantânea? Vejam, tempo de 600 segundos corresponderia, nós temos aqui no gráfico, aqui em torno de 600 segundos, um ponto, e nós teríamos que identificar a tangente do gráfico nesse ponto. E aí nós teríamos o seguinte, aqui há uma reta, mostrando aproximadamente o que nós temos, e se nós pegarmos um intervalo de tempo que não seja muito longo, vamos pegar aqui esse intervalo representado pelas linhas azuis, ou seja, onde nós teríamos, digamos, entre 400 e 800 segundos, nós teremos uma determinada variação de concentração. Vamos estimar essa concentração inicial ou a concentração final aqui em 0,018 e essa aqui um pouquinho acima de 0,04, vamos estimar como 0,042. Bem, reparem que nessa circunstância aqui, nós vamos ter essa área, vou tentar representar aqui, a área de um triângulo, que nos vai dar a possibilidade de calcular essa tangente. Então, nós teremos o seguinte, a velocidade nesse intervalo, V, vai ser a variação de concentração, então a concentração inicial seria 0,042, menos a concentração final, que seria dada por 0,018. Obviamente, utilizamos a unidade mol por litro para indicar a concentração. E aí nós teríamos um intervalo de tempo aqui que compreenderia 800 segundos menos 400 segundos. Ao fazermos esses cálculos, nós vamos encontrar que a velocidade instantânea aqui seria aproximadamente igual a 6 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro por segundo. Corresponde também à velocidade média considerando esse intervalo de tempo, que foi uma aproximação que nós fizemos. Se nós reduzirmos esse intervalo de tempo, a velocidade instantânea ou a velocidade média, melhor dizendo, fica cada vez mais próxima da velocidade instantânea. É isso.